pessoal, hoje eu estou aqui para falar rapidamente sobre esse livro, Marx no Fliperama, do Jamie Woodcock. Eu conheci esse livro aí recentemente, foi por meio dele que eu fiz um vídeo recente também, que era sobre a enquete operária, porque o Jamie Woodcock cita esse artigo da sua própria autoria neste livro. E aí, pessoal, Marx no Fliperama é um livro muito legal para falar sobre a indústria dos videogames, para falar sobre como o marxismo pode ser utilizado para compreender essa indústria. Ele vai falar de vários assuntos relacionados aos videogames, né? Tem um momento que ele fala da história dos videogames, é muito legal quando ele fala da transição, porque isso começa com os Estados Unidos, né? Então, o setor militar ali sendo muito envolvido nessa questão do desenvolvimento dessa tecnologia, né? Primeiro tem lá a informática, depois vai ter os videogames, e aí você vai ter a transição disso para o domínio das indústrias japonesas, né? Por um bom tempo. E aí hoje você tem inserção cada vez maior da China, né? Principalmente para esses jogos mais mobile, onde você acessa o jogo e aí depois, por meio do jogo, é que você vai pagando pelos upgrades, né? As famosas melhorias. Então ele vai falar sobre essas situações, pessoal. E aí ele fala muito também, pessoal, sobre como que os jogos têm uma visão, né, dentro deles, né? Existe uma visão sobre a política, né? Existe uma visão sobre o contexto geral que nós vivemos, né? Mas é de uma forma muitas vezes ali que você tem que prestar um pouco mais atenção, né, para poder perceber. Então, por exemplo, ele fala ali muito sobre os jogos de tiro, né, os shooters, né, e como que eles passam essa visão. Então, ele cita, por exemplo, o GoldenEye 007, que foi um sucesso lá do Nintendo 64, em que você, se você for parar para pensar, você é um agente que está atirando em soviéticos, né? Porque é o contexto da Guerra Fria. O jogo é dos anos 90, mas ele reflete esse contexto da Guerra Fria, né? Então você está do lado capitalista ali. Então é isso que ele está mostrando. Ele coloca, por exemplo, o outro shooter, o Call of Duty, né? Então ele vai falar, por exemplo, que o Call of Duty começou como um jogo que atraía pela questão de retratar a Segunda Guerra Mundial, mas não tinha um vínculo com as gerações mais novas tão forte. Então, o que eles fizeram? Criaram a série Modern Warfare para criar esse vínculo. E aí começa a ter as histórias ali a partir da Guerra do Iraque, né? A Guerra do Golfo, no caso, dos anos 90. Aí isso vai se sucedendo, né? Tendo eventos mais para frente. E aí, então, era essa a intenção de criar o vínculo. E aí você tem, por exemplo, a série Black Ops, né? Black Ops porque eram operações clandestinas, né? Eles contratam até um homem ali, né? Uma pessoa, um profissional que tinha participado dessas operações. Então, ele vai colocando esses detalhes, pessoal. E é legal também que ele fala da questão, né, do Marx, né? O Marx aparecendo num jogo, né? O Assassin's Creed Syndicate. Ele vai colocar como o Marx, você se envolve, seu personagem se envolve para ajudar a sindicalizar os trabalhadores, a fazer eles participarem da greve, né, do movimento operário, a fazer com que os trabalhadores sejam incentivados a se organizarem. Então, tem isso que ele cita, né, pessoal? Então, são várias situações que ele cita dentro dos jogos, né? Essas visões que vão sendo passadas de forma implícita, né? Você precisa ter um olhar ali mais atento para você perceber. E aí, ele coloca a própria indústria dos videogames, né? Então, ele vai colocar que a indústria dos videogames, ela reproduz algumas situações que já acontecem em outras indústrias. Então, por exemplo, as mulheres, né? As mulheres elas não conseguem chegar muitas vezes ao topo da indústria porque existe uma separação por gênero, né? Existe essa questão dessa segregação, no caso aí, das oportunidades, né? Então ele vai dizer que nos jogos mais de elite, né? Os jogos mais de elite eles não são produzidos por muitas mulheres, né? A maioria são homens, né? Então ele vai dizer isso. E ele coloca também a questão, né, falando da indústria, dessa exploração, ele coloca a questão das dificuldades para que esses trabalhadores se organizem, né? Então muitas vezes há uma resistência à sindicalização, existe também a questão de que alguns trabalhadores ganham muito bem e não se veem ali envolvidos nessa questão de querer se imiscuir nessa questão de organização, de sindicatos e tudo isso para a questão de movimentação dos trabalhadores. Então ele coloca essas questões, pessoal. A indústria dos videogames, uma indústria aí tecnológica importante, ela reproduz muitas situações que acontecem em outras situações de indústrias, né? Em outras indústrias aí que nós temos e que tem os problemas que a indústria dos videogames também vai ter. Então, pessoal, ele coloca essas questões aí, né? E aí também tem uma presença da geopolítica, né? Inclusive na questão do mercado também, porque o que vai ocorrer aí é que ele mostra cada vez mais que esse crescimento da China, né, com a Tencent sendo a maior vendedora de jogos, né, a que mais fatura com vendas de jogos no mundo, né? Então ele coloca essa situação, acho que eu já mencionei isso mais atrás,
Então, pessoal, é um livro que vale muito a pena, porque ele coloca aí a questão dos jogos, né, dos videogames, como uma mercadoria, né, presente nesse mundo capitalista, né. Então, o que acontece? A gente precisa analisar essa mercadoria. E existe também uma questão cultural, né, a questão do jogo, o ato de jogar. Ele cita Johann Huizinga, né, numa análise que ele fez sobre o Homo Ludens, ou seja, a questão do homem que joga, né, o homem que precisa desse lado, né. Então, é um livro clássico do Johann Huizinga, que ele cita, né? Lógico que ele não vai seguir o livro, né? Ele cita o livro pela importância, mas ele vai dizer da questão, né, da cultura, né, da questão de você tratar o videogame hoje como uma indústria importante. O faturamento ela ganha mais do que, por exemplo, a indústria do cinema, do que a indústria da música, né? São dados que ele mostra, o livro é de 2018 na sua versão original, tem os dados daquela época, mas que são recentes, né? A gente ainda está próximo aí temporalmente, né? Então, ele mostra a importância dessa indústria, né? Ela não pode ser ignorada, da mesma forma como as outras situações como o cinema e a música não são ignorados, eles são cada vez mais analisados aí pelos sociólogos, pelos historiadores, pelos economistas, né, no seu poder aí de influência sobre a sociedade, né? Então você tem também essa importância aí dos videogames, né? É uma indústria muito presente, então ele chama atenção para essa necessidade, né, de se olhar os videogames como uma parte importante, né, dessas práticas aí, né, por mais que você tenha envolvimento da mercadoria. Então existe uma questão que pode ser importante, que é a mediação no meio disso tudo, né? Como você utilizar uma análise para identificar essa influência, né, sobre a vida das pessoas no cotidiano, né, das representações que podem surgir por meio dessa indústria também, né, como que essas representações são colocadas, né. Então é bastante interessante, pessoal, esse livro aí, recomendo muito, Marx no Fliperama, leio, ok? Então a gente fica por aqui.